Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gustavo Brasil. E hoje eu vou falar sobre um filme que é um remake de um filme que eu gosto muito lá de 2022, um filme chamado Speak No Evil, filme dinamarquês e holandês, como eu falei, um dos meus favoritos daquele ano, e agora a versão hollywoodiana, versão fofinha daquele filme. Mas eu não vou ficar me prendendo a comparações não, fica tranquilo, acredito que a maioria não tenha assistido a versão original, então eu vou evitar ficar comparando e tal, vou focar aqui nessa versão como uma versão independente, valeu? E lá no filme a gente tem um casal vivido pela Mackenzie Davis e também o Scott McNairy, que tem uma filha e estão passando uns dias na Itália. É onde conhecem o casal maluquinho, vivido pelo James McAvoy e a esposa, que eu não sei falar o nome da atriz, então vou chamar de esposa. E o resto é história. O casal protagonista é convidado pelos McAvoys a passar um tempo lá na casa deles, numa fazenda lá na Inglaterra mesmo, eles também são da Inglaterra, e as coisas esquisitas começam a acontecer. E assim, cara, de fato, pra mim, na minha visão, é um filme de terror. Só que não é tão convencional, não é aquele tipo de terror que a gente costuma ver em salas de cinema. Porque o gênero aqui se alimenta na maldade humana, no terror humano. Que inclusive é uma coisa que eu gostei nesse filme, que ele não fica fazendo aquela provocação, tá trabalhando em cima daquela ambiguidade de ser sobrenatural ou não, sabe? Ficar nessa dúvida aí até o final do filme. Não tem isso. Isso acontece, por exemplo, em Longlegs, Vínculo Mortal, que é um filme que eu adorei, tem crítica aqui no canal. Naquele filme a gente sabe, né, trabalha em cima da dúvida de ter alguma coisa sobrenatural ou não para poder prender sua atenção e curiosidade ao longo do filme. Depois a gente vê como é que desenrola. Embora eu ache que esse filme aqui poderia se beneficiar de algumas provocações, como por exemplo, flertar um pouco mais com a dúvida das intenções dos McAvoys. Porque assim, eu sei que o filme tenta incentivar um senso de ambiguidade quanto a isso. Mas irmão, se você observar o material de divulgação todo, o trailer, até pôster, dá pra ver na cara do McAvoy o que ele é e qual é a intenção dele, né? De que lado ele tá ali, dá pra ver claramente. E inclusive isso se deve muito à excelente atuação do James McAvoy nesse filme, que é uma das melhores da carreira dele, sem sacanagem, tá muito bem. Mas se o filme tivesse brincado um pouco mais com aquela provocação da desconfiança, se o cara é ou se ele não é, se ele tá querendo isso ou aquilo, ele seria ainda mais aterrorizante. Tá bom, mas vamos supor então que essa não era a intenção do filme, fazer provocação, ambiguidade não era a intenção, mas uma coisa que eles fazem muito bem e realmente é perfeito, é impecável nesse filme, é o senso de desconfortável que a gente fica. É um filme muito desconfortável, tem cenas muito desconfortáveis, isso funciona muito bem. Um exemplo disso é que na sala de cinema em que eu assisti, tinha uma galera gargalhando, tinha uma galera rindo assim, e eu não acho que seja um filme hilário não, é que tem umas pessoas que a reação dela com o desconfortável é rir. Só que aquilo, né, na sala de cinema contagia, então acaba gerando gargalhadas, mas isso foi muito bom. Eu acho que isso tem muito a ver com a reação de cada um ao desconforto. E nisso, o McAvoy e a atriz da esposa estão impecáveis. Eles transparecem umas coisas ali, umas reações que são absurdamente incômodas, te deixam desconcertado o tempo todo. E o principal tempero do filme até chegar ao clímax, que seria o final, é a interação entre os casais. Por um lado, a gente tem o personagem do Scott McNairy, que é um cara extremamente passivo. Sério, chega a ser irritante o quanto esse cara é passivo. É uma coisa que tem no filme original também, mas como eu falei, eu tô evitando aqui comparações, né? Mas tanto ele é passivo que nessa nova versão eles inserem um contexto de infidelidade da esposa pra justamente reforçar o quanto o cara é passivo, porque quando chega no final você vê que não teve muita coisa a ver com isso, foi forçado, esse negócio aí foi forçado, até porque o Scott McNairy já tava mandando muito bem nessa questão da passividade do personagem. Não precisava forçar, a gente já tinha entendido que o cara é passivo, sabe? E isso se complementa muito bem com as características apresentadas pelo personagem do James McAvoy. O tempo todo desafiando o casal, muitas vezes em contextos e dilemas mais íntimos e outras vezes até de forma mais agressiva. Nesse contexto da interação entre os personagens, a química entre os atores, ele é muito bom. Mas eu ainda acho que, como falei, o filme se beneficiaria um pouco mais se ele explorasse um lado mais de suspense, explorar os vazios, os silêncios, sabe? Thank God there's a doctor in the house. I'm not a doctor. What? But didn't you say you were a doctor? Did I? E olha, a verdade é que isso tem muito a ver com o final, que é um final que eu não gosto. Acho que faltou coragem, faltou ousadia, embora seja muito tenso, sim, você fica tenso durante o final dele, mas Hollywood pesou no filme. Eles ficaram com medo de sair da zona de conforto. Se você assistiu o original, você sabe do que eu tô falando, o final é bem diferente. E assim, eu até entendo que eles tentam justificar um remake de um filme tão recente, mudando o final completamente dele. De um ponto de vista comercial, faz muito sentido até. Mas tentando aqui me desvencilhar da comparação,
esse enredo do filme, que é o mesmo enredo no caso, ele cozinha muito, ele prepara muito o terreno para um final mais frio. Como eu falei, o final é tenso e tal, é tudo isso, mas ele caminha, ele conduz, né, para um final que se beneficiaria melhor se ele fosse mais comedido, mais íntimo, ainda que tão tenso quanto. Não virar um filme de ação, no final ele vira um filme de ação, não combina, eu acho. Mas é aquilo, filme de ação a gente gosta, então de certa forma é legal. O problema é mais pra quem viu o anterior, sabe, original, e não tem como evitar a comparação, cara. Tô tentando muito aqui. Mas assim, o filme é bom. Se você tá afim de assistir no cinema, gastar seu suado dinheirinho, eu recomendo que você vá sem assistir o original. Começa por esse, já que você vai gastar essa grana toda, que o cinema tá caro pra cacete, vai só nele. Depois de um tempo você assiste o original por curiosidade, mas pra valer a grana ali é melhor ir, sabe, zerado ali. Acho que esse filme se faz valer muito assistir pela atuação do McAvoy, que tá monstro nesse filme em todos os sentidos, tá até um pouquinho mais forte que eu. Eu gosto de imaginar como seria o remake desse filme, o remake brasileiro desse filme. Ainda se passando na Inglaterra com o McAvoy, só que o casal protagonista ser um casal brasileiro. Irmão, eles iam sair muito fácil dessa, eles nem iam pra casa dos McAvoy. Ali na Itália mesmo já iam escapar fácil da situação, iam evitar a situação, porque o brasileiro ele não é bobo, o brasileiro é malandro. E digo mais, se fosse carioca, eles iam roubar o carro do McAvoy e ainda iam levar 200 mil reais. Mas é isso aí, rapaziada, gostei muito do filme, comenta aí embaixo sua opinião, se você tá animado pra ver, se você já viu o original, qual você prefere, ou se você vai ignorar isso aí. Deixa um like aí embaixo, comenta sua opinião, se inscreve no canal, é isso aí, até a próxima, valeu, fui!